Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido de vencer cada tribulação, para permanecermos constantes na Tua presença. Obrigada, meu Deus, e nós já te pedimos, afaste de nós o coração morno ou frio diante de Ti. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje um pouco no improviso aqui na gravação do vídeo, mas glória a Deus porque Ele nos permite estar na Tua presença. Independente da adversidade, parece que já foi providencial. Estou gravando aqui de dentro do carro porque já é algo que nos remete à reflexão de hoje. A igreja hoje nos traz as leituras em Isaías, no capítulo 55, versículos 10 e 11, o Salmo é o 33, entre parênteses 34, e o Evangelho é o de Mateus 6, do 17 ao 15. E as leituras hoje vão nos trazer uma palavra certeira e pode parecer até banal e corriqueira, mas as leituras de hoje vai nos dizer: foca em Deus. Foca em Deus. Creia que quando não desviamos nosso olhar dele, as graças elas vão chegar até nós, porque a palavra dele ela é certa. Então, na primeira leitura que está lá em Isaías, que foi dos maiores profetas, né, do tempo do exílio babilônico, um povo que ficou muitos anos, cerca de 50 anos no exílio, um povo que começou a se acostumar com os hábitos da Babilônia, os hábitos fora da sua terra, que era Jerusalém. Então, é um povo que perdeu o foco em Deus, foi perdendo o foco. E talvez não sentissem tanto a necessidade da libertação. Muitos já estavam assim. Então, hoje, essa leitura de Isaías, ela vai nos dizer que a frequência da nossa rotina, ela pode tirar nosso foco de Deus. Hoje, a frequência da minha rotina quase me tirou do foco de Deus. E eu quase não gravei a leitura. Quando agora, terminando, eu entendi que Deus me fez experimentar como o mundo nos distrai do foco de Deus, como o mundo, como uma forma de escravidão mesmo, como aquele povo estava experimentando na Babilônia. Assim hoje, nosso mundo, este mundo, ele nos faz experimentar exílios, escravidões dentro de uma bolha, digamos assim, que vai nos tirar o foco de Deus. São situações feitas para que a gente se distraia do olhar, o nosso olhar para Deus. Então, se o meu propósito é ir ao Santíssimo todos os dias, logo cedo, antes de vir trabalhar, as situações do mundo, coisas do mundo, vão funcionar de forma que eu não vá. E muitas vezes nós cedemos. E muitas vezes esse povo que estava exilado na Babilônia, povo de Deus, povo escolhido e separado, também estava neste momento de se acostumar com o que estava e entender e achar que aquilo ali tá assim, tá bom. Se conformar, a palavra é conformar. Que a gente, então, Isaías, ele está nos fazendo a reflexão aqui. Que a palavra nos dizendo que a palavra de Deus não se perde. Deus tinha promessa para libertar aquele povo. E eles acharam que Deus os tinha abandonado. Isso não era verdade. A palavra de Deus não se perde, ela não muda. E aí ele fala assim, assim como a chuva, né, representando aqui a palavra de Deus, né, ela cai do céu
e ela não volta ao céu sem antes transformar por onde ela passar. Vamos pensar, a chuva quando cai, ela transforma coisas por onde ela passa e depois ela evapora e volta para o céu, não é assim? E aqui Deus está nos falando através do profeta Isaías que a sua palavra é como uma chuva que quando cai, a graça de Deus quando cai, ela nunca volta sem ser transformada. E muitas vezes nós não estamos entendendo que a graça de Deus é para nos transformar, para que a gente possa voltar para o céu purificado, como hoje nós muitas vezes ainda não estamos. A palavra de Deus, ela é concreta e ela é real. E mesmo que eu acho que Deus me abandonou, mesmo que eu esteja desiludida, afastada, descrente, a palavra de Deus, ela está acontecendo, mesmo que eu não veja, porque meus olhos, eles não alcançam toda a grandeza de Deus. Mas a palavra de Deus é viva, perfeita, certa, e ela está acontecendo. E ela não volta sem ter nos transformado. Muitas vezes não alcançamos a nossa graça porque não estamos nos permitindo sermos transformados. Uau, como Deus tem falado isso comigo hoje. Você está pronta, minha filha? Será que você está pronta para a graça? Porque o mover de Deus já está acontecendo. Mas eu preciso me aprontar para receber essa graça. O Salmo vai nos falar da libertação recebida, a libertação da escravidão, que não é só uma libertação física, mas uma libertação espiritual. E aí o Salmo vai nos dizer: provai e vede como o Senhor é bom, feliz aquele que se refugia nele, e Deus nos libertará. Provai e vede, prove e vede, meu irmão e minha irmã, como o Senhor é bom, como Ele te acolhe, como Ele me acolhe. Mas você precisa provar, você precisa ver, você precisa permitir que as suas escamas seculares do mundo, egoístas, baseadas no seu próprio entendimento, nós precisamos ver que Deus, Ele nos quer além disso que hoje a gente carrega com o nosso próprio braço. A verdade dele, ela é certa e ela não é passageira, e ela já está acontecendo. E no Evangelho, Jesus vai nos ensinar o Pai Nosso. Que coisa mais linda! Gente, Jesus nos ensina a rezar. Ele nos ensina a rezar para que nossas virtudes, as virtudes de fé, esperança e caridade cresçam na nossa vida, sejam plenas na nossa vida. Quando a gente fala que, Senhor, como é que eu devo rezar? Nós temos nossas orações espontâneas, mas Jesus nos deixou. A Bíblia nos deixou orações que hoje a gente repete, e não são vãs repetições. Foi Jesus que nos pediu para rezar assim. Reze depois que a gente acabar aqui, reze o Pai Nosso, mas nele medite tudo que ele representa. A gente faz atos de fé quando rezamos o Pai Nosso. A gente glorifica o nome de Deus. Isso é um ato de fé. No Pai Nosso, Jesus nos traz uma esperança. Quando a gente pede por sua salvação, Ele nos traz esperança. Ele nos fala da caridade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está pedindo isso, que a gente reze por nós e pelo irmão. E pedimos, e Ele também nos coloca assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de modo muito especial, o pão espiritual, aquele pão que vai nos inflamar do Espírito Santo, mas também do pão físico, que é para mim e para o meu próximo. Falávamos do próximo, da necessidade do próximo na nossa vida, porque este pão que nos alimenta também deve alimentar o próximo. E aí, no final, a gente vai pedir para Deus, né? Através da oração que Jesus nos ensinou: livrai-nos do pecado, da tentação e do maligno.
para que nós alcancemos o que pedimos a Deus na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Nós precisamos focar em Deus. Foca em Deus, meu irmão, que a vitória é certa, creia nisso. E hoje, vá para o seu trabalho, faça o que você tiver que fazer na sua casa, onde você estiver. Não tire os olhos de Deus, porque esse é o caminho que devemos seguir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar gravando esse vídeo no estacionamento do meu trabalho. E é assim que a gente louva a Deus. Onde for necessário, Senhor, nos coloque na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.